Já estamos de volta para o quinto bloco do programa Fiscaliza Geral, aqui na sua rádio Onda Digital, na 92.3, e também na nossa TV, no nosso canal aberto, no canal 8.2, a rádio A Onda que virou TV. E você pode participar do nosso programa agora. O número é o 993-34-1870. Nós também estamos nas redes sociais, Ananda Chama. É isso mesmo, nosso Facebook é Rede Onda Digital e Observatório Manaus, YouTube Rede Onda Digital. E nós vamos conversar agora com o vereador William Alemão e o vereador Rodrigo Guedes. E o assunto é IPTU. A Prefeitura de Manaus lançou o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano, IPTU, neste ano e somou 601 mil cadastros imobiliários na base municipal. Rodrigo e Alemão, por que se aumentou o IPTU se não passou pela Câmara Municipal? Vai lá, Rodrigo. Para o ímpar. Bom dia primeiro para você. Bom dia a todos, bom dia Alex, bom dia Ananda, bom dia Alemão, bom dia a toda a equipe aqui da Onda Digital, a equipe do vereador Alemão aqui também está presente, aos ouvintes acima de tudo, aos internautas. Bom, o que a gente foi pego de surpresa, né? Nós vereadores, mas acima de tudo a população, mas também nos nossos IPTUs, é que a Prefeitura de Manaus armou uma bomba relógio para a população de Manaus, e os manauaras foram surpreendidos com o IPTU muito mais alto na prática, 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes maior. E aí a Prefeitura de Manaus alegou que fez uma atualização. Um voo de drone. Exatamente, um voo de drone. Uma atualização, literalmente, exatamente isso que o vereador Alemão falou. Uma atualização no cadastro imobiliário através de drone e, teoricamente, detectou novas construções nos imóveis. Só que, assim, existem milhares de pessoas que alegam que não fizeram nenhuma construção. Tem aumento do valor do IPTU fora da inflação de proprietários de apartamentos, por exemplo, né? Ou seja, ele não construiu, não tem como construir nada mais ali no apartamento. Ele comprou uma geladeira, por acaso. Estão cotando isso. E outros casos também. Comprou uma televisão. A prefeitura está detectando casinha de cachorro, literalmente, como construção. Gente. Eu levantei aqui 9 pontos, né, que eu fiquei estudando bastante sobre isso, e eu ainda estou recebendo, inclusive que você que está em casa aí, que está ouvindo, se quiser passar mais situações de IPTU, porque o que acontece? A atualização foi de menos de 6%, 5,97%, se não me engano. Então, todo IPTU que deu mais do que isso, eu estou recebendo e estou investigando. E aí, senhores, tem acontecido de não só a residência, que milagrosamente ficou maior, como o terreno ficou maior, como condomínios. Eu recebi ontem à noite ainda, de um condomínio que está mais de 30 anos no local, 40 anos no local. 30 anos é quase 40 anos que existe o condomínio. Todos os IPTUs de 2022 para trás tem 20 mil metros de área construída. E, milagrosamente, 2023 veio com 22 mil metros de área construída. A Prefeitura Municipal aumentou em 2 mil metros a área construída do condomínio. Isso observando em drone. Então quer dizer que o drone ele tem essa tecnologia aí de medir o tamanho, o espaço? Google Earth lá, você vai e mede, né? E aí o que acontece? Os principais problemas que eu coloquei. Primeiro, historicamente, o IPTU não acompanha, que nem o imposto de renda. Imposto de renda, se você ganhou mais, você paga mais. Se você ganhou menos, você paga menos. IPTU, não. Ele vai de acordo com o aumento do imóvel, né? Então, já começa por aí uma primeira situação. Os percentuais que são diferentes. Não existe uma certeza do pagamento. Se eu vou pagar mais, eu vou receber mais. Minha rua vai ficar mais bem asfaltada, vai ter drenagem, vai ter esgoto. Eu vou ter mais coisas que eu vou... Porque o que acontece? Muitas vezes você está pagando ali porque você quer melhor serviço. Vai aumentar a qualidade do serviço? Vai seguir esses 37%, até mais em áreas que aumentou. E aí você vem ainda... tem aqui uma decisão até do STF sobre
Aqui, ó, a majoração do valor foi superior dos índices oficiais. Então tem uma decisão da STF que ele diz que isso não pode, tem que ser derrubado. Tem que ser. E a outra, não se pode aumentar absolutamente nada sem, Sim. no mínimo, audiência pública. Sim. Precisa chegar essa hora, a população está aqui, nós fizemos. Usamos uma nova tecnologia para deixar o IPTU mais justo, mas se você se sentiu, disse que alguma coisa está errado, nós temos um prazo para você nos procurar antes de receber Antes o IPTU. antes de pagar. Porque senão não dá, gente. É aquela história de eu vou te mandar a conta. Ih, tá errado. Desculpa. Mas tu pode pagar depois a gente reembolsa. É o que acontece com todos os concessionários. Olha só, segundo denúncia que chegou para a gente, foram atualizados 345 mil imóveis, o que criou esse reajuste pela Prefeitura para os contribuintes nesses 345 mil imóveis. Pois é, Alex, qual é o grande caso aí? A Prefeitura alega que a última atualização imobiliária da cidade toda foi feita em 2012. Então, teria aí 11 anos de defasagem. Só que um grande ponto é justamente isso que o vereador Alemão falou. A Prefeitura não avisou, não comunicou. Ela simplesmente ficou caladinha, não fez nenhum tipo de campanha para informar, olha, pessoal, se você construiu, se você se prepare que vai chegar, né? E aí dando realmente um prazo para o cidadão analisar, recorrer. Mas ela já enviou o carnê para as pessoas pagarem e quem não pagar simplesmente vai para o SPC, vai ser negativado, né? Aí o cidadão na prática, Alex, ele paga, porque primeiro ele não sabe a quem recorrer, como recorrer. É a burocracia, né? A burocracia, se você agenda um atendimento ali no CMF Atende, ele está agendando lá para frente somente, para abril, para maio, entendeu? Ou seja, você tem que pagar, você já vai pagar, você fica receoso de perder o desconto, né? O desconto do aumento. Ou seja, é realmente uma bomba relógio. Eles sabiam que eles iam fazer isso, óbvio. A arrecadação da prefeitura sabia que ia fazer isso. Uma das questões do final do ano foi isso. Porque chegaram, a proposta do líder, do prefeito que estava como líder interino, era não vai ter aumento. Ponto. É uma atualização. Ponto. Só que o primeiro questionamento de quase todos os vereadores foi, se não vai ter aumento, por que aumentou a receita? Não, mas tem um percentual que realmente, o FM muda, claro, que acompanha o imposto de renda. Agora, a gente está falando de 5,9%, 6%, vamos lá arredondar, 6%. Não 30%, não 80%. Tem áreas. E outra, atualização desde 2012. Mas, desde 2012, quando eu peguei alguns IPTUs, 2022 tinha uma área. 2020 tinha uma área. 2022 já tinha aumentado. E muitos moradores, não, a gente fez essa obra. 2023 aumentou de novo. A área construída. E aí quando você diz assim, se tivesse aumentado só a área construída, mas não, aumentou o terreno. É uma matemática maravilhosa. Muitas denúncias de aumento do terreno mesmo. Ou seja, é impossível. Literalmente impossível. Ele não comprou nada. E eles alegam que o terreno do cidadão aumentou. Então, assim, tem muitos casos na prática que estão claramente sendo cobrados de forma errada. E tem muito cidadão que vira assim, legal, eu pago, mas eu também quero o meu título. Porque tem muitas dessas áreas que o IPTU aumentou com o tamanho de terreno, mas a pessoa não tem o título definitivo da área. Lá no São José, a casa de um amigo nosso jornalista, que não construiu sequer a casinha do cachorro. Aumentou de R$1.000 para mais de R$2.000. Ele, inclusive, fez essa denúncia, publicou nas redes sociais e disse, olha, eu não sei o que aconteceu, porque não construí nada, não fiz nada, enfim, a única coisa que eu fiz foi comprar uma televisão nova pro meu quarto, a não ser se estou cotando televisão agora. Olha só, Alex, essa situação é tão ruim, porque o cidadão que recorre, vai ali, entra com recurso administrativo, isso já aconteceu comigo em 2019, eu tenho um apartamento alugado, e o inquilino pagou o IPTU e eu, sem saber, também paguei. Até hoje eu tenho um recurso, a gente está em 2023, 4 anos já. Pagou 2 vezes? Duplicidade o IPTU, né? E
e eles não julgam. Ou seja, na prática, se o cidadão recorrer, ele não vence. Primeiro que a quantidade de documentos... Ele ganha, mas não leva. Ele ganha, mas não leva. A quantidade de documentos, a burocracia para você recorrer ali administrativamente é um absurdo. É horrível, uma quantidade enorme de documentos, o procedimento, o tempo. Aí muita gente acaba na prática dizendo, quer saber, vou pagar. Isso é a realidade. As pessoas pagam. Por medo de ser negativado, querendo eventualmente pegar o desconto, com receio de perder horas, tempo nesse vai e vem que acontece. Aí o cidadão vai e paga. E aí já entrou o dinheiro na conta da prefeitura. Isso, e muitas pessoas, aqui mesmo, eu estava conversando agora com um repórter que saiu daqui, Patrick. Eu falei, Patrick, o teu aumentou? Ele disse, rapaz, tu acredita que esse meu corre-corre eu não parei para ver ainda? Eu devo ter recebido e eu vou ver agora. Então tem muita gente que, devido ao trabalho, todo cotidiano recebeu essa conta, deixou num canto ali. O meu IPTU aumentou. Eu plantei uma planta lá no meu jardim. Diminuir. Eu plantei uma... Exatamente. E a única coisa que eu fiz diferente foi plantar uma planta no meu jardim. Porque qual é o grande ponto disso? Não, várias plantas, na verdade. Então, talvez isso justifique. Olha só. Teoricamente, se você vai fazer uma obra no seu imóvel, seja residencial ou comercial, você tem que pedir autorização da Prefeitura de Manaus. Sim. Né? Muita gente, de fato... Mas para fazer uma obra estrutural, para que a população fique e aí, sabendo. E aí, qual é o grande caso do tal do drone da Prefeitura de Manaus? Se a pessoa... eu vou botar só uma cobertura aqui, para o meu carro não ficar no sol, né? E ela não fez uma obra. Ou seja, realmente ela não Só pediu licença no telhado. E aí o drone já entende ali vocês já como fizeram uma nova construção. E aquilo através de requerimento, diário que horas esse drone rodou nesses bairros e quais foram as casas, se tem fotografias, se tem a documentação para que se possa realmente saber o que de fato aconteceu. Porque, gente, 345 mil imóveis, eu não vi nenhum drone lá em cima da minha casa, por exemplo. Uma das questões que chegou no projeto de lei final do ano era justamente aumentar a área de terreno, porque tem uma pegadinha aí, nesse quesito eu concordo, que você tem um terreno grande, você paga um valor de IPTU. Você tem uma obra em cima, você diminui o valor desse IPTU, de 3 para 1,5. E aí muitas grandes empresas da área imobiliária, o que elas fizeram? Pegaram áreas grandes de terreno e construíram uma guarita. Pronto. Tem obra, diminui o IPTU. Então, nesse ponto específico, concordo que tem que ter uma fiscalização diferenciada. Sim. Agora, na grande população de Manaus, a prefeitura precisava atualizar. Vamos discutir isso. Vamos chamar a sociedade. Vamos ver o que a prefeitura vai dar em troca. Porque, assim, vai ter um aumento desde 2012, 11 anos que não é atualizado. Gente, a quantidade de pessoas que pós-pandemia e que está vivendo uma recessão é muito grande. A gente anda na rua, você nota isso, tem muito desemprego. Tem. E aí, do nada, porque aumentou a área, aumentou o metro quadrado da cidade de Manaus, o valor, já aumenta o IPTU, porque é essa a base. Então, assim, a gente precisa ter discussão ampla. E ampla mesmo, para chegar e dizer, olha, concordo, realmente... o asfalto está bacana, não temos buraco em rua nenhuma, né? Está tudo certo. O nosso transporte público está top, com segurança. Então, vale a pena. Falando em transporte público, coloca aí, por favor, um assalto que teve ontem no transporte 450, público. na linha 450. Em frente à restauração. Restauração, inclusive, que faz a volta na Ponta Negra aí na Avenida do Turismo. O ouvinte E lá aumentou bastante o metro quadrado, tá? Olha aí. E o ouvinte, ele até foi irônico no vídeo que ele nos mandou, né? Tinha acabado de rolar o assalto e ele falou aí, ó, parabéns aí à Prefeitura, ao Estado, por nós estarmos passando por isso. Pode falar. Falar em Ponta Negra, eu até estava brincando que o pessoal falou tanto que Lírio do Vale é Ponta Negra que a Prefeitura começou a cobrar como Ponta Negra. Meu Deus! Tinha uns meios, lembra? Lírio do Vale não é Ponta Negra, agora é Ponta Negra. Agora, começa a Ponta Negra dali. Visto, Parte do Tarumã também não era. Ponta Negra virou agora eles Ponta estão Negra. cobrando como Ponta Negra. Seria cômico, né, realmente, se não fosse trágico, mas é IPTU de Ponta Negra que estão cobrando em bairros mais
carentes de Manaus. E isso que está acontecendo na prática, infelizmente. Vamos ver o assalto aí, por favor. Alô, Manaus, Amazonas, Brasil Justo. Essa aqui está ali a 450. Acabamos aqui passar por um assalto aqui. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aqui na Estrada da Ponta Negra, em frente da restauração. Isso aqui é a realidade do nosso sistema de ônibus aqui da cidade de Manaus, aqui, a insegurança que as pessoas estão passando aqui no dia a dia, trabalhadores, pais de família, mulheres aí, ganhando presente do Dia Internacional da Mulher. Obrigado aí, prefeito, obrigado, governador, tá? Por vocês darem a segurança pro nosso estado. Obrigado mesmo, tá? Isso aí eu vou botar na conta de vocês aí, pessoas aqui amedrontadas, aqui o vagabundo, botando arma aqui na cabeça de trabalhador, de pai de família e mulheres aí, tá? Isso aqui é que tá nossos impostos pagando para a gente não ter segurança. Obrigado, Brasil Justo aí. Hoje é dia 8 de março, agora às 6 horas da tarde aqui na Estrada da Ponta Negra, em frente da restauração, vagabundo botando arma, assaltando aqui os trabalhadores. Obrigado, Brasil. Pode falar. Compra o carro, né? Com esse dinheiro da vaquinha. A moça que tirou nota 1.000, né? Ela recebeu a vaquinha, né? Acho que está em 200 mil. Eu falei, se possível, compre um carro ou ande de Uber, porque infelizmente o usuário do transporte coletivo é difícil ter um que hoje, infelizmente, não é assaltado. É muita humilhação, gente. Inclusive, principalmente dia de sexta-feira, que é quando sabe que a grande maioria recebe. Então, sexta ou sábado de dia, mas muito mais sexta-noite, tem muito assalto, mas muito. Tem até um rapaz que estaria me olhando aqui de longe, que esses dias foi o celular embora também, né? Meu Deus. Assaltado, indo para casa. Então, um negócio... E não é só nos ônibus, São não. 5 assaltos Registrados. por dia Registrados. Registrados, porque eu acredito que são mais. Agora, mais. tu sabes uma coisa também que me revolta? É o trabalhador descer na parada de ônibus e ter que andar até o trabalho, porque é longe, às vezes, a parada de ônibus até o trabalho, e é assaltado. As senhoras da limpeza aqui da Rede Onda Digital já foram assaltadas diversas vezes. Elas param lá em cima e vêm andando. Olha, E é de manhã no Aleixo, cedo, né? aqui no Aleixo. Porque A tem uma área onde quadrilha eu que moro- atua de manhã, né? Tem uma Olha, quadrilha. o horário que tem bastante várias movimento quadrilhas, na de verdade. pessoas indo para o trabalho. É muito A área idoso. que eu moro, por exemplo, tem uma linha de ônibus que entra 2 vezes de manhã e 2 vezes no final da tarde. Ela não entra o tempo todo. Então, de manhã, aquele de 7 até as 8 da manhã é uma romaria. Pelo amor de Deus. Isso é uma romaria de 4 a 5 quilômetros. E tem assalto. E tem assalto ainda. Imagina só a quantidade de pessoas. Eles estão sabendo que de manhã vai ter muita gente ali na parada, eles passam lá Passam e fazem recolhe, a feira. recolhe. Infelizmente. Agora, Pode falar, Rodrigo. teve uma situação, o vereador Alemão com certeza lembra, teve uma audiência pública ano passado, ele estava ao meu lado, inclusive, na Comissão de Finanças, e estavam lá os técnicos da Prefeitura de Manaus e a gente estava falando sobre a receita da Prefeitura. Quando eu olhei ali o orçamento, né, a proposta de orçamento da Prefeitura, eu questionei na hora, eu falei, ó, tem um aumento de receita aqui que está fora do reajuste da UFM, né? Fora da inflação. Vocês estão prevendo algum tipo de... Ou seja, eles não responderam, a pessoa que estava lá responsável da receita da prefeitura não respondeu, mas eles já sabiam, já tinham planejado. Eles armaram isso para a Toda uma população. situação, né? Não tem Não como informaram. Não tem como você aumentar do jeito que o Executivo Municipal fez, sem uma programação, sem um estudo próprio deles. Sim. E o que eu mais cobro é que isso seja transparente, que a população participe. Também, né? Se, olha, gente, desde 2012 não teve uma atualização, então nós vamos fazer aqui gradativo. Isso. Mas vamos conversar, vamos abrir a planilha para a população. Que é de direito nosso saber o que está acontecendo, para onde está indo o nosso dinheiro. Olha, tem uma situação que eu fui contra, por exemplo, lá atrás, o Rodrigo também foi contra, o aumento da nossa COSIP, né, da taxa de iluminação pública, e entraram alguns projetos de lei no meio, e uma das questões que eu coloquei, essa tabela que vocês aumentaram, qual é a base de cálculo? A secretaria ficou sem. Não, porque aqui também, pelo que a conta que eu fiz aqui, quem gasta menos vai pagar mais. Eu pago R$100 de taxa de iluminação pública.
Foi aumentado E lá nem na tem na Exatamente. tua rua, né? E não tem iluminação Foi pública na aumentado, minha rua. Foi aumentado. Aí eu pedi e não colocaram, eu coloquei o refletor. Aí eu coloquei o refletor, o vizinho da frente colocou logo 4 refletores, enfim, aí foram colocando. iluminado. Aí tá iluminado, porque. E tu mora dentro da cidade. Agora você imagina a pessoa que mora na zona rural, É. que tem um ramal. Ela paga a taxa de iluminação pública e o ramal dela inteiro não tem. Puraquara, meu amigo, aquela estrada do Puraquara. Aqui a gente recebe denúncia todo dia. Direto. Ah, Tem assalto na parada de Baiano. ônibus, é o ramal Não, do ramal Baiano do também, Baiano. lá no Tarumã. Ramal do Baiano foi Que, campeão agora, né? inclusive, o ramal do Baiano precisa de asfalto. Nós já fomos 2 vezes lá nesse ramal. Tem famílias que moram lá. Senhora idosa, senhores, né? Que eu conversei Mas- com 2 senhores e aí... Mas, Ananda, se tu entrar aí no Instagram do secretário, vai ver que lá foi asfaltado. 100 metros, mas foi asfaltado. Mas eu fui lá esses dias. Foram lá terça-feira. Ou foi segunda? Vou novamente lá. É, Vamos mas lá, não asfaltaram tudo, só para deixar claro. E olha só, tem mais a cereja do bolo aí, dessa bomba relógio que a prefeitura armou. Paralelamente a esse aumento na prática do IPTU, o prefeito manda para a Câmara Municipal de Manaus o projeto para emprestar, para solicitar autorização de empréstimo de 600 milhões Não de é a reais. primeira vez que manda. Não é a primeira vez, É a é a segunda. terceira. Terceira. Terceira vez. Terceira Foram vez. 3. Como é que vocês acompanham esses então- empréstimos? Depois para fiscalizar? Na verdade, esse último empréstimo eu estava lendo sobre a lei, e aí entra, inclusive eu vou pedir, né, solicitar à Câmara Municipal que tem vaga no CMDU, porque a prestação de contas desse dinheiro que vai ser liberado, porque a Câmara vai liberar para ele buscar esse financiamento. Não é que a Câmara está liberando o financiamento, que a gente não é banco, né, mas ele libera para ele buscar. E, posteriormente, essas obras que vão ser feitas de infraestrutura vai ter que prestar contas para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é o CMDU. E a Câmara Municipal tem cadeira lá dentro do CMDU, junto com a iniciativa privada, junto com outros órgãos, e aí entra a fiscalização lá. E a nossa fiscalização é ver contrato. O que a gente pode ver? Qual é a obra? Metro quadrado, execução, prazo. E a parte também e cobrar a Câmara Municipal, porque tem vaga na CMDU, ela precisa acompanhar isso. Vocês têm recebido muitas denúncias em relação ao aumento do IPTU. E o que vocês vão fazer de fato para tentar reverter esse problema? Para reverter, é falar para a população não paguem? Ou não pode falar isso para a população? O Rodrigo solicitou, eu ia solicitar, mas ele solicitou antes, não tem por que fazer o mesmo requerimento, solicitando que o secretário vá à Câmara Municipal e explique. Né? Eu tenho alguns pontos que a gente diverge de opinião. Eu prefiro muito mais que a prefeitura vá, explique e mude essa base de cálculo dela, ou que ela explique como vai ser e fazer gradativo, porque a gente sabe que tem coisa que precisa ser atualizada. Né? Agora, atualizada do jeito que quer fazer, não dá certo. Não tem como. Então, assim, eu quero primeiramente ouvir a secretaria, a CEMEF, explicar como é que foi feita essa base de cálculo deles. E que ele explique isso dentro da Câmara Municipal, em audiência pública, para que a população toda acompanhe e diga assim, não concordo, vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro jeito. O que não dá é do dia para a noite você ter o dobro. Nenhum deles é abaixo de 37% o aumento que eu recebi até o momento. Nenhum deles é abaixo de 37%. Todos são acima de 37% e alguns 150%. Ou seja, de 1.000 para 2.500. Então, assim... Mas essa convocação vai passar na Câmara vai ser Municipal? votada. Aí, Segunda-feira, não é isso? vai ser votado segunda-feira. Aí vai depender dos vereadores e também da cobrança, né, da sociedade, para que os vereadores votem a favor. Nós dois, com certeza, votaremos a favor, mas vai depender aí dos outros É vereadores. possível também. ainda suspender esse aumento porque não passou pela Câmara Olha Municipal só, o de ideal Manaus esse aumento? seria que a prefeitura suspendesse cautelarmente a cobrança mesmo, suspendesse tudo. E quem já pagou? Aí, crédito, exatamente. Vai Suspender- acontecer o que o Rodrigo falou, aconteceu com o Rodrigo Isso, aí. poderia Ele suspender. vai ficar esperando para receber. E essa atualização, ao invés de ser numa lapada só, digamos Ser assim, gradativa. ser gradativo. É fato, e ninguém está contestando isso, que se a pessoa construiu, isso é lei.
construir um segundo andar na sua casa. Realmente tem que atualizar, né? Agora, o grande problema foi a prefeitura não ter informado isso. A prefeitura poderia, há 6 meses, olha, Sim. nós vamos atualizar quem construiu e tal, porque isso é lei. A área construída, o IPTU é contado por área do terreno e pela área construída. Né? Isso é Exatamente. fato. Mas ela, E pelo valor de venda ela do quis tirar imóvel. um atraso ali de 10, 11 anos, de uma vez só, sem informar a população que iria acontecer. O cidadão recebeu o IPTU, quase caiu para trás, né? Quase teve um infarto. Mas, se fosse só isso, teve muitos casos que realmente a pessoa não construiu, tem ali uma contagem de medição, na verdade, de terreno maior, a pessoa não comprou, não acrescentou nenhum terreno. E condomínios, por exemplo, se o condomínio construiu uma piscina, aí eles estão dividindo ali a área de lazer e acrescendo na área do imóvel, né, que tem ali um terreno naquele condomínio. Que tem Rodrigo e William, o que vocês recomendam para a população que está com IPTU que ainda não pagou? Eu não sei qual é o prazo máximo para o pagamento disso, eu não lembro agora. Dia 15/3 é o prazo para pagamento Da com o taxa tal única. do taxa única, Do com desconto. Ou da primeira parcela dia 15. Primeira parcela do... exatamente. Então, assim, muita gente está agendando, tentando ali o serviço de agendamento no CMF Atende, né? E tem também no próprio site a impugnação, né? Não é tão simples, porque eles dificultam o máximo possível. Mas ali no site da prefeitura, se a pessoa procurar se informar ou tiver alguém que possa ajudar, tem um sistema ali de impugnar, de fazer a impugnação do IPTU. O ideal é que qualquer pessoa que conteste, né, as informações que vieram, seja no Carnê ou no DAN, que é o documento de arrecadação municipal, faça a impugnação, para que seu recurso seja julgado. O meu conselho vem nessa esteira, que é o seguinte: preste atenção, recebeu o aumento, viu o ano passado, esse ano, vai lá, você tem 3 campos, onde vem a área do terreno, área construída. Isso. Aí é a área total. Vai lá, compara com 2022. Se tiver um aumento em qualquer uma dessas 3 áreas e você não fez absolutamente nada, conteste. Nos últimos anos. Nos últimos anos. Conteste. Não é só em um ano, não. Porque a alegação Nos deles últimos 11 anos. Isso. Mas, na verdade, Rodrigo, as maiores reclamações que eu recebi é a diferença de tamanho de 2022 para 2023, porque de 2022 já teve um aumento em 2021 de área, de tamanho, só não foi tão grande. Entendi. Então, assim, observe o que você fez no seu imóvel. Agora, principalmente a parte do tamanho do terreno. Porque o tamanho de área construída, às vezes, é exatamente isso. Você tem muito sol, coloca uma telha em cima de uma garagem para proteger do sol e da chuva na hora que você chega em casa com o carro, ou de moto. E aí aquilo entrou com uma grande área construída porque o drone passou e viu, não, é a área construída. Então, questione. Primeiro ponto. Agora, tem muitas áreas, inclusive na região do morro, que cresceu o terreno. Numa área que nem espaço tem para crescer mais nada, mas o terreno milagrosamente ficou maior. Então, aí é uma denúncia grave, né? O primeiro ponto é Que justamente aí isso. começa a mostrar erros aí do drone, né? De como a prefeitura calculou. O primeiro ponto é esse justamente assunto. isso. Você olha, tem no seu IPTU, tem no seu carnê essas informações. Área construída e área do terreno. E aí você faz a comparação. Se você tiver de 2022, se você tiver dos anos anteriores, você faz a comparação para ver o que a prefeitura está considerando aí que eventualmente aumentou no seu, ou no seu terreno de forma errada, ou na área construída do seu imóvel. Eu não posso deixar de perguntar que vocês estão tendo muita treta lá na Câmara Municipal de Manaus. Tem uma CPI já em andamento, que é a da Água de Manaus, e também tem esse projeto de lei do presidente Caio André, que é para proibir os medidores aéreos. Então é muito trabalho e muita demanda da população cobrando muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Aumento de IPTU, a população cobrando. Vamos lá. Águas de Manaus, a população cobrando porque tem a taxa do esgoto, aumentou a conta de água, enfim. Tem essa questão que a população não engole da água da Amazonas Energia, que é os medidores aéreos. E agora?
Olha, a CPI a gente passou aí 2 anos tentando aprovar ela. Com a nova presidência a gente conseguiu. Foi feito uma nova entrada e conseguimos as assinaturas. Espero que a gente consiga implementar o quanto antes essa CPI, porque não é só a taxa de esgoto, o problema é da Águas de Manaus. Tá? Uma das questões que a Águas de Manaus é campeã e tem lei já regulamentando tudo, mas ela não cumpre, vai fazer um reparo na rua porque tem vazamento, ela Sim. precisa, no máximo, 48 horas arrumar o buraco, com prazo estendido de, no máximo, mais 5 dias. E aquele serviço tem que ter garantia. Hoje, aqui próximo mesmo, teve um buraco há pouco tempo, e uma semana depois o buraco abriu de novo, porque o asfalto, parece que pegaram barro, pintaram de preto assim, e jogaram lá, pronto, é asfalto. Nós exibimos uma matéria ontem que a Águas de Manaus Parque foi lá 10. no Parque 10. Parque 10, Xangri-Lá, naquele pedaço ali. E aí eles abriram um buraco várias vezes, foram diversas vezes. Eles arrumaram, mas abre de novo. Inclusive, um carro chegou a cair, Sim. ficou lá preso, né? Eu sei qual é a área lá. E aí a gente vai, o famoso desserviço que a Águas de Manaus faz. Nós já temos, vamos para a Amazonas Energia, nós já temos uma situação hoje, aqui próximo no Vieral, vizinho no centro da cidade, que você passa aqueles postes, você mais nem enxerga o poste de tanto cabo pendurado. João Valério, vamos dar nome específico João- ali na João João Valério. Valério. João Valério. E no centro da cidade, em vários outros pontos. Olha, ainda nem falei da Zona Azul. A gente tem que ter um programa todo para falar do programa de E um Manaus. programa de quantas horas? esse Exato, eu programa? nem falei da Zona Azul. Então tem muita coisa para ser vista. A gente tenta fazer o certo, tenta movimentar todos os vereadores, inclusive tem alguns vereadores da própria base do prefeito que entendem e que alguns vão lá e dizem, não, vamos fazer isso. Só que a gente precisa de mais celeridade dentro da Câmara para que justamente essas cobranças, porque assim, muita coisa do passado está no colo do prefeito atual. E ele precisa definitivamente, como já ouvi um outro vereador que está aqui do meu lado, acabar com essa guerra de travesseiro e realmente declarar uma guerra contra os contratos abusivos. Porque, assim, gente, o contrato da Amazonas, da Água de Manaus, o contrato da Água de Manaus, ele é tudo blindado. Tudo que a gente vai querer fazer, senão isso aqui vai onerar o contrato, não pode. Então a AGEMAN tem que se movimentar e cobrar o que está no contrato. E mutar também essa Muito. questão dos buracos que a prefeitura vai lá, tampa e ela vai lá e abre, enfim. Mutar, eu acho que quando dói no bolso ali, pelo menos vão tentar resolver. Porque a prefeitura tem culpa nisso também. Tem. Porque não fiscaliza e não multa. Tem a partir do momento em que é um serviço privado, né, concedido, na verdade, realizado por uma empresa privada, e a prefeitura tem um dever de fiscalização e de punição. Se a empresa não estiver cumprindo a qualidade do serviço, cabe à prefeitura punir a empresa. Então, um dos objetivos da CPI é esse. Você já puniu alguma vez a empresa? Punir de verdade. Não notificar. Você já multou? E se multou, a empresa pagou? E se a empresa não pagou, você está cobrando na justiça? Porque senão é aquilo que a gente falou, é guerra de travesseiro, é só para inglês ver. Porque a cada falta de água nos bairros cabe uma punição. Não estou falando daquela falta de água de meia hora, 1 hora, que já é ruim, mas eu estou falando de falta de água de Dias. De um mês, como de já 15 aconteceu dias, no de Grande 7 Vitória. dias. Exatamente. Uma parte da Grande Vitória com 1 mês e outra parte com 15 dias. Uma senhora chegou chorando aqui, dizendo que ela Foi. está fazendo jejum. Olha, Jejum para chover. Há 25 anos, o conjunto Nova República, a parte alta dele, sofre com falta de água todos os dias. Por quê? Falta pressão, não sobe. Nas ruas mais altas a água não chega. E já foi feita a Águas de Manaus, foi lá, a Amazonas, todas que passaram, até Cosama ainda, não, tá, a gente vai resolver. Nunca resolveram. Aí Nunca nesse resolveu. caso que a prefeitura pode simplesmente, Multar, olha, né? você está aqui, falha na prestação de serviço, você está autuada, né? E aí a empresa tem direito de recorrer, julga o recurso, multa a empresa, que a cada rompimento de adutora, que deixa uma região inteira da cidade, a cada falta de água sistemática num bairro, numa região, cabe uma autuação da Prefeitura de Manaus como poder concedente, como autoridade dona do contrato. Sim. Então o prefeito precisa exercer seu poder de chefe do poder executivo mesmo, chefe de Estado,
E Foi criado um órgão para fazer isso. Foi né? criado um A órgão GEMAN pra- está aí para isso. um órgão foi criado, aprovado na Câmara Municipal Mas só para a para gente isso. finalizar aqui nossa conversa, que o nosso tempo já está se esgotando, a questão da Amazonas Energia, desse novo medidor, desse medidor aéreo. Como é que vocês estão trabalhando? Porque a população já disse não, e é unânime. A gente vê que não tem um político, não tem uma liderança. A população diz não, uma senhora, abraçada ao pote, deitada no chão. Enfim, Nossa, aquilo ali. é uma manifestação que vem do povo. O povo está dizendo, eu não quero. E eu já recomendei aqui várias vezes que eles possam fazer pelo menos uma audiência. Vai colocar lá no Dom Pedro, faz uma audiência. Faz uma audiência, pergunte. Vocês gostam, querem isso? Porque quem paga é o povo. É a única empresa no mundo que está tentando colocar um serviço que o povo está dizendo não. Tá tentando impor, né? Exatamente. Sai bastante, a parte da Amazonas Energia sai bastante da nossa competência. Então, o que hoje o nosso presidente Caio, como vereador, estava vendo? E pelo plano diretor da cidade, diz, olha, isso aqui polui, poluição Visual. Porque em si, quem regula é a ANEEL. Nem o Estado regula. Quem regula é a ANEEL, é a federação. Então, assim, são competências, só que quem sofre diretamente é a população e todos nós que estamos aqui dentro. Tá? Porque, assim, o medidor aéreo residencial existe agora. O industrial já existe faz tempo. Tá? Tem empresa aqui que vai embora a luz e em 15 minutos já chega lá e diz, sabe o que está acontecendo porque a gente parou de receber lá, vocês estão desviando energia? Não, vocês que deixaram faltar, mas já existe. Então, o que precisa colocar em prática é o que é bom para a cidade. É bom essa poluição visual? Eu não acho. Nem eu. Nem E eu estava pesquisando, William, os países que aderiram a esse trombolho aí, não sei nem como se pode dizer. Monstrengo. Exatamente. Chama de monstrengo. São os países da África e a Tailândia. Você percebe que nenhum país decente, que, enfim, eu não estou aqui dizendo que o país não é imoral, mas é um país pobre. Então, nem um país de primeiro mundo, nem uma capital do Brasil aderiu a isso. É porque Só vai nós na aqui. contramão, inclusive, de toda modernização, planejamento urbano. Aí fica feio mesmo, é muito feio. Vai contra a ideia de uma cidade mais organizada, mais agradável. Então, assim, mesmo que o STF tenha decidido por 11-0, que é competência da União, legislar sobre isso, sobre questão de energia elétrica, mas ordem urbana é município. Agora, detalhe. Então a gente tem um projeto de lei, eu acredito que vai ser aprovado, né? Já deveria ter sido aprovado. E sendo aprovado, cabe à concessionária entrar na justiça. Não é nosso papel defender a Amazonas Energia. Então ela tem que entrar na justiça e entender que o projeto de lei é inconstitucional, porque a gente está tratando daqueles, como você muito bem falou, daquelas caixas, daqueles monstrengos. Dos medidores, dos SMC. medidores, muito feios na cidade. É um Frankenstein ali que Como é está... que é o nome deles? SMC. SMC. Agora, detalhe, gente. Além de poluir visualmente, corre o risco de pegar fogo, como já aconteceu, inclusive, na João Valério, em frente a um posto de Tudo gasolina. acontece na João Valério. Tudo acontece na João Valério. Tudo depende da carga de cada casa, né? Então, não sei a resistência, a amperagem de cada um desses, ele coloca... Não, mas é todos- feio. Feio, cara. esteticamente. Colocaram ali na rua da casa da minha mãe, é uma coisa assim, de outro mundo, assim, Aqui é próximo, acho que é o Parque feio. 10, que tem instalação... Parque 10 foi o quase- primeiro lugar que instalaram. Cara, é um negócio bem... Eu acho que caberia ao prefeito mesmo, como autoridade da cidade, não é jogando tudo para ele não, mas ao prefeito dizer, cara, vocês não vão botar isso aqui na minha cidade não. Enfeiar a Não vão minha fazer, cidade. Não vão né? fazer. Aí ele podia ter estabelecido como uma autoridade que tem poder, literalmente, muito mais do que nós, né? Dizer, não, eu vou fazer uma guerra aqui, não vão fazer, eu vou entrar na justiça política. Porque está precisando aqui, a gente tem denunciado isso constantemente, mas de autoridades de peso grande, os pitbulls mesmo da política, comprarem essa briga e botarem para cima da Amazonas Energia para impedir, seja pela questão da medição por si só, seja pela questão urbana,
né, do planejamento urbano, mas comprar guerra e botar para cima da Amazonas Energia para tentar fazer com que ela pare com isso, porque só tem prejudicado a população. Os relatos são de uma medição muito maior nas casas que já foram instaladas, né? E a grande desculpa da Amazonas Energia é: não, mas nós temos muito gato na cidade de Manaus. Quer dizer que pelo ruim o bom paga também? É isso que eu preciso entender. É gato trocado, porque segundo a CPI da Amazonas Energia, dito pelo presidente que esteve sentado aqui, o Sinésio Campos, que a Amazonas Energia também fazia gado na casa da população. Então gato trocado não dói, não é? Não tem só chumbo trocado não dói. Não estou incentivando ninguém aqui a fazer gato, pelo amor de Deus. Não vão entender dessa forma. Isso é como aquelas lendas urbanas, né? De que, não, agora se a gente cobrar a bagagem, vai diminuir o preço das passagens. Não, se a gente combater os gatos, vai diminuir o preço da energia. Ela mesma, a Amazonas Energia, divulga isso. A gente sabe que na prática não vai diminuir nada. Isso E ninguém está incentivando, não, a ligação clandestina no gato. Mas a gente sabe que não vai diminuir. Se eles combaterem, se eles reduzissem, hipoteticamente, 100% dos gatos, acabassem com a ligação clandestina aqui em Manaus, mesmo assim o preço da energia ia continuar o mesmo e ia aumentar cada vez mais, como sempre. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Já passamos 5 minutos aqui do nosso tempo. Bate-papo muito bom. Vocês têm que vir mais aqui. É verdade. Convite, só receber o convite que eu tô aqui. 6 da manhã eu tô aqui, não tem problema não. Valeu, obrigado. Eu vou aproveitar aqui e mandar... Ananda, tem um amigo mandando aqui. Manda um beijo de luz. Olha, beijo também. É o Rafael? É o Márcio. Márcio, um beijo. Beijo de luz. Beijo de luz. Olha aí. Então eu não sei como é que é o beijo de luz, mas deve ser um beijo. Beijo de luz. Fui! Alex Braga, de olho em tudo. Fiscaliza geral. Só na onda.